muito boa noite! Tá começando mais um painel regional, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso convidado especial é Marcos Edson Gribler, ele que é gerente de investimentos do Sicredi Iguaçu. Hoje, gente, já são mais de 5 milhões de associados. O Sicredi, está em 24 estados, além do Distrito Federal. No total, já são mais de 2.000 agências. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela presença. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, Juliana. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar apresentando um pouquinho mais sobre o Sistema Cooperativo Sicredi aqui para todos vocês. Pois é hora da gente saber, um pouco mais a respeito desse sistema, de cooperativas de crédito. Aliás, para a gente começar o nosso bate-papo, vamos explicar para quem está em casa nos assistindo, o que é uma cooperativa de crédito e como esse cooperativismo se aplica dentro dessas instituições financeiras. Juliana, o cooperativismo de crédito nada mais é do que uma forma cooperativa de instituição financeira. Então hoje a gente ainda tem que quebrar um pouco os paradigmas quando a gente fala de cooperativa, porque existe um preconceito onde nós somos muitas vezes correlacionados a financeiras ou a instituição que somente trabalha o crédito rural, até porque as nossas raízes são muito agrícolas. Mas a cooperativa, ela é uma instituição financeira, ela é um banco, assim por se dizer. Entretanto, ela está mais próxima das pessoas e ela está sempre buscando desenvolver a região onde ela está inserida, tá? O Sicredi, ele está inserido, então, hoje no Brasil todo. A gente vem difundindo o cooperativismo de forma muito ampla, sempre mostrando que os nossos diferenciais realmente são diferenciais. A gente não está aqui só para dizer que a gente é diferente, a gente está aqui para mostrar. E é legal, a gente deixar isso bem claro, porque realmente existe essa desconfiança, principalmente aqui, na nossa região, e já já a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dessa chegada, do Sicredi aqui no Sudeste, mas já é muito conhecido em outras regiões do Brasil, principalmente Paraná, Minas Gerais. As pessoas tendem a confundir, como você disse, com financeiras, ou então com algo de que as pessoas vão colocar lá o dinheiro, mas tem medo. É um banco. Resumindo em miúdos, é um banco. Isso, justamente. É um banco, porém com seus diferenciais. Até para apresentar um pouquinho para você e para todos que estão nos acompanhando, o que é uma cooperativa, tá? E da onde a gente surgiu. Então a Sicredi, ela começou, nesse ano na verdade, nós estamos completando 120 anos de existência. Então eu acredito que para você que está nos acompanhando, Ju, seja uma informação um pouco assustadora, porque nós acabamos tendo mais tempo de mercado do que muitos players de mercado, tá? A Sicredi começou no Rio Grande do Sul, em Nova Petrópolis, onde um padre, que foi o difusor, que ele começou toda essa história de cooperativismo buscando desenvolver a região. Ela foi se expandindo mais na região sul, realmente é por isso que a gente ouve muito falar de agro, porque o Sicredi está mais na região sul. Porém, estava, tá? Então, falando da nossa cooperativa, eu já vou entrar mais no detalhe em relação à divisão da cooperativa no Brasil. Nós estamos no Brasil todo e viemos crescendo todo ano aí cerca de 200%, tá? Então, a gente vem numa vertente muito contrária do que as instituições financeiras tradicionais vem passando, que é de reduzir o número de agências e acabar um pouquinho se distanciando do seu cliente. E nós não tratamos ninguém como cliente, são todos nossos associados. Isso faz realmente muita diferença, Principalmente quando você tem que resolver um problema no banco e aí você não consegue nem falar mais na agência, Você chega às vezes na agência, ali e não encontra mais ninguém, Porque tá tudo digitalizado, a gente tem tudo ali, a facilidade na palma da mão, mas é a facilidade até aparecer a primeira vírgula, Porque quando aparece o problema, você quer resolver frente a frente, Porque afinal de contas, a gente está falando de banco, de dinheiro, de documentos seríssimos. Dá medo realmente você resolver ou passar algum tipo de informação, tudo ali pela internet, online, ainda mais com tantas notícias de golpes que a gente vê por aí. Claro que tem toda a segurança dos aplicativos, mas esse
tete a tete faz de fato toda a diferença, né? Agora, a gente observa, né, que o número de cooperativas de crédito, como é, por exemplo, o caso, né, a cooperativa da Sicredi, vem crescendo muito no país, né? O que você acha que está acontecendo? Por que esse crescimento? São essas vantagens? E quais vantagens são essas? A gente já falou que é um banco. Mas tem aquelas mesmas taxas? Tem juros? Como é que funciona a linha de crédito? Esse é o grande diferencial? Ju, eu acredito que você tocou no principal ponto quando a gente fala em relação ao cooperativismo de crédito. Primeiro falando na questão da expansão das cooperativas e redução dos bancos tradicionais, tá? O banco tradicional chegou num patamar onde ele talvez não consiga mais atender toda a sua carteira de clientes. A gente vê muitas agências, mesmo na nossa região metropolitana aqui de Campinas, onde o atendimento presencial está deixando de acontecer pela digitalização, pelas plataformas que estão sendo inseridas, tá? Eu sou da área de tecnologia também, então eu acredito que as plataformas elas vêm sim para facilitar o atendimento, mas elas jamais podem fazer com que a gente perca essa proximidade com o nosso associado, tá? Por que a gente vem crescendo tanto, então? Porque as pessoas sentem necessidade de estar próximos, elas estão tendo uma deficiência de proximidade. Hoje, se a gente fala de uma pessoa física, por exemplo, é mais simples de você se atender, né? Até a gente segmenta as nossas pessoas físicas por faixa de renda, as faixas aí até 1 e 2, que seria um salário razoável para se manter, essas pessoas elas acabam se atendendo na plataforma porque elas não requerem produtos mais sofisticados ou fazer uma barganha de uma taxa, tá? Mas as pessoas com mais recursos, ou até mesmo as empresas, elas precisam desse contato mais próximo. Elas têm uma necessidade e a gente recebe diariamente relatos dos nossos associados de que eles sentem muita falta disso acontecer, tá? A gente sim tem taxas mais baixas, a gente sim distribui resultado. Nenhuma instituição financeira devolve dinheiro para quem está junto contigo. Então, quanto mais próximo a gente está, mais benefícios você vai ter, tá? Os nossos pilares hoje, então, resumindo um pouquinho o que é a cooperativa em si, é a parte da proximidade, que a gente jamais vai perder essa essência, que começou há 120 anos atrás e vem percorrendo todos os anos até hoje. Eu venho da região sul também, a gente é muito próximo lá. As cooperativas estão começando aqui, alavancando, e eu vim também para cá para tentar desenvolver um pouco mais o cooperativismo, trazendo a nossa essência. Então é o relacionamento, são as nossas taxas, é a nossa forma de trabalho mesmo que acaba fazendo com que o olho do nosso associado brilhe. E é uma diferença, né? Eu morei por um tempo em Minas Gerais e lá é muito comum, né? O Sicredi está em praticamente todas as cidades, até as menores cidades, né? Onde às vezes não tem nenhuma outra agência bancária, tem a cooperativa lá e a gente observa, né? Pelo menos o que eu vi ali, era essa proximidade realmente com o grande produtor, com o pequeno produtor, aquela região, né? Geralmente quase todo mundo ali trabalha na agricultura e era muito interessante a gente observar aquelas pessoas que às vezes têm uma certa desconfiança, né? Que querem guardar o dinheiro embaixo do colchão e aí se sentiam à vontade, né? Realmente faziam ali os negócios, né? Deixavam ali seus investimentos e faziam parte, né, dessa cooperativa. E aqui realmente a gente não tem essa... não é tão familiar isso, né? A gente realmente tem as agências e essa questão de cooperativa às vezes acaba levantando uma certa dúvida, será? Né? Será que realmente é isso que eu acho que é? E realmente é sim, porque nas outras cidades, outras regiões, né, que a gente já vê o Sicredi há tanto tempo, afinal de contas, um centenário, né, de respeito aí, que tem seus cooperados não como clientes. Agora, quando você fala em cooperados, né, de que a gente acaba ganhando quando está mais próximo, cooperado a gente pensa, a cooperativa cresce, eu cresço, a cooperativa ganha, eu ganho. É isso que acontece? É justamente isso, você já resumiu a minha resposta aqui nesse momento, Ju. Então, quando a gente fala de cooperado, por que a gente trata como cooperado, tá? Diferentemente do banco tradicional, onde o cliente, né, lá ele é tratado como cliente, ele tem as soluções financeiras dele, ele contribui, ele deixa o dinheiro dele lá, ele faz as operações de crédito lá.
quem está enriquecendo, no fim de contas, é o acionista, tá? O cooperado, né, o associado Sicredi, ele nada mais é do que um acionista. Ele faz parte. Então, no momento que ele entra na cooperativa, ele faz um aporte de capital de valor hoje simbólico, se a gente comparar ao início da cooperativa, que necessitava de uma alavancagem, mas ele detém como se fosse parte das ações da Sicredi. E por esse motivo, ajudando a desenvolver o sistema, trazendo mais solidez ainda do que o sistema já tem hoje, ele recebe parte desse dinheiro de volta no final, tá? Como que funciona então essa distribuição de lucros na cooperativa? É uma instituição cooperativa, ela tem que dar resultado sim, porque ela tem contas para pagar, assim como qualquer empresa, né? Ela é um banco, mas é uma empresa. Tem que ter seu lucro, né? Tem que ter seu lucro, tá? Porém, como a cooperativa não tem o próprio acionista que quer o lucro para ele, a gente pega desse recurso total, que proveniente do resultado da cooperativa, parte desse recurso fica em fundos de reserva, que são obrigatórios e estão determinados hoje pela regulamentação do Banco Central. Inclusive o Banco Central ele é extremamente regulatório para as cooperativas, tá? Por isso que a gente traz muita segurança quando a gente apresenta o nosso sistema. E o restante desse dinheiro que não vai para os nossos fundos de reserva, ele retorna para a conta corrente dos associados. E aí que é o diferencial, tá? Eu não sei nem se eu devo falar em números, mas no último ano foi distribuído em conta corrente dos nossos associados mais de 16 milhões. Tá? Então, além de eu não pagar taxa, o mesmo valor que eu pago das outras, né? Geralmente aí é como você falou, uma taxa diferenciada, eu vou pagar menos de taxa. Presta atenção, gente. Acompanha meu raciocínio, vê se eu entendi direitinho. Eu não vou ter tanto gasto assim com as taxas. Vou ter um crédito ali de uma maneira especial, caso precise. E no final das contas, eu ainda estou investindo. Sem precisar fazer um investimento em que eu possa perder, em que eu possa correr o risco. Eu apenas movimentando ali uma conta bancária, que todo mundo hoje tem que ter, eu faço dela o meu investimento, é isso? É isso mesmo, você está certíssima. Pode parecer um pouco ilusório eu apresentando dessa forma para vocês. Eu sei que quem nunca teve contato talvez não esteja nem acreditando no que eu estou falando nesse momento. E é justamente por esse motivo que eu convido todo mundo, te convido também, Ju, a conhecer nossas agências, entender um pouco mais como funciona e entender quais são as soluções que a gente apresenta, tá? Eu venho desde o começo da entrevista falando sobre a diferença do banco e da cooperativa, mas a cooperativa tem todas as soluções financeiras que um banco tem, mas com um relacionamento mais próximo. Nós não vamos te colocar nenhum produto que você não deseja, inclusive somos ótimos consultores financeiros para atender a sua necessidade. Já pegou a calculadora, tá fazendo as contas aí, já tá pensando, né, em como mudar aí essa sua situação? Porque às vezes, quando a gente se vê, né, numa situação meio difícil, a gente pensa logo em procurar alguma maneira de ganhar dinheiro, né? Ou então pelo menos de economizar. Mas para quem não é do ramo do investimento, acaba sendo inclusive perigoso, né? Porque a gente tem muitos espertinhos por aí, também aí esperando uma vítima em potencial ali para contar histórias, iludir e acaba levando às vezes a economia de uma vida inteira da pessoa, né? E como a gente falou aqui, gente, essa nova maneira, né, de cooperativismo bancário, vamos dizer assim, ajuda as pessoas a economizarem, porque não temos o mesmo valor das taxas, e ainda assim começar a ter o gostinho de um investimento, né, de estar numa cooperativa. Mas o Sicredi é uma das instituições mais fortes no sul do país. E como a gente vinha falando, agora vem ganhando destaque aqui também na nossa região, no Sudeste. Aqui na RMC, por exemplo, vocês já estão atuando, né, desde 2019. Quais são as cidades que já contam aí com uma agência? Ju, até corrigindo um pouquinho a informação, o nosso plano de expansão para o estado de São Paulo iniciou em 2015, tá? Com a abertura de 3 agências, agência de Valinhos, agência de Paulínia e a primeira agência em Campinas. Tá? Hoje, vou explicar um pouquinho o antes dessa expansão para a região metropolitana de Campinas. Então, a minha cooperativa que eu contribuo hoje é chamada de Sicredi Iguaçu. Tá?
tá? A cooperativa, ela é segmentada por regiões. Então, essa cooperativa que eu atuo hoje, a sede dela fica em São João, no estado do Paraná. E após a possibilidade de expansão para o estado de São Paulo, então a cooperativa ela adquiriu, de certa forma foi dividido o estado e a cooperativa Sicredi Iguaçu ficou com Campinas e região metropolitana. Nessa região metropolitana eu cito os municípios de Valinhos, Paulínia, Campinas, Nova Odessa, Hortolândia e Sumaré, onde nós estamos atualmente com 7 agências e estamos inaugurando mais uma agência agora no dia 28, que é a agência Jardim do Trevo, também em Campinas, tá? O plano de expansão da cooperativa, ele se baseia em aproximadamente em abrir de 2 a 3 agências por ano, tá? Isso eu estou falando em relação à minha regional, que é chamada de Sicredi Iguaçu, porém nós temos várias regionais atuando dentro do estado, até porque por questões de solidez, não de solidez, mas de liquidez de cada cooperativa, da capacidade, do poder de fogo de cada cooperativa de abrir mais agências, o estado foi separado, porque São Paulo é um estado muito grande, tá? Então, hoje, a minha cooperativa ela está com 28 agências, tá? Então, estou falando apenas de uma cooperativa. Imagina quando a gente passa a falar do sistema cooperativo Sicredi, que esse ano inaugurou a agência no único estado que ainda não tinha, que é na região norte do Brasil. Então, a gente já tem visibilidade nacional agora. Agora, a gente pode dizer que está pelo Brasil todo. E como é que vocês fazem a escolha das cidades? Assim, vocês analisam ali a população, investidores. A gente tem, né, essa tendência em falar Sicredi, pensar crédito rural. É meio que automático, né? Mas como você já falou, não é só esse o caminho, né? Qualquer investidor, qualquer pessoa física, jurídica que precisa ter uma conta bancária pode fazer parte e ser associado do Sicredi. Como é que vocês escolhem essas cidades para as aberturas? Tá, então em relação, primeiro falando ao Sicredi e ao crédito rural, eu não posso deixar de citar que o Sicredi sim começou com o crédito rural, tanto é que foi a partir dos anos de 2002, se eu não estou enganado, que ela passou a ser uma cooperativa de livre admissão, porque até então realmente só atendia o agricultor, era para trazer taxas diferenciadas para o agricultor que a grande instituição financeira não estava atendendo, tá? Hoje falando em relação à escolha de cidades, nós temos a região de atuação, então hoje falando de Campinas e região metropolitana, nós já estamos em todas as cidades da nossa área de atuação. E nós ainda temos um plano de expansão sim, tá? Hoje nós analisamos a questão de número da população, né? Número de residentes em determinados bairros, tanto é que a gente está trazendo essa do Jardim do Trevo porque ela é uma região muito promissora em relação a negócios e, como eu venho citando, a cooperativa ela não se preocupa somente no desenvolvimento dela, ela se preocupa também no desenvolvimento da região onde ela está inserida. Então a gente está entrando lá, está entrando para incomodar mesmo as outras instituições financeiras, porque a gente tem diferencial e a gente quer ajudar essas regiões a se desenvolverem, tá? Então a análise sempre é com base nesses números, densidade demográfica, e tem toda uma análise que eu até me arrisco a te dar mais detalhes, porque ela não é a área do geomarketing que faz essas análises. Agora, a gente fala, né, em investidores. Recentemente saiu o resultado de mais uma pesquisa mostrando o crescimento de investidores. Claro que o boom maior foi na pandemia, nós tivemos muitas pessoas que perderam aí seus empregos, né, suas fontes de renda e tiveram então que se reinventar e se encontraram, né, no caminho do empreendedorismo. Hoje estão aí realmente conseguindo essa renda para sustentar a família e já podem então, né, ter esse mesmo diferencial que lá no início era dado aos produtores rurais e hoje como empreendedores pequenos, né, empreendedores, os MEIs que a gente fala, eles também podem contar com todo esse diferencial de taxas e linha de crédito e ainda assim ter o retorno, né, no final aí com o lucro da cooperativa. Isso, é bem dessa forma que funciona mesmo. A gente atende hoje todos os públicos, né? O agro mais na nossa região, sudoeste, né, do Paraná, ali, que é onde a cooperativa ela tem a sede. Pessoas físicas, pessoas jurídicas, independente do faturamento, independente da necessidade, hoje a gente tem toda a gama de produtos. Eu achei interessante, Ju, que você citou a parte do investimento. Quando a gente fala de investimento, a gente está falando, além de
pensar no seu desenvolvimento, a gente fala em aplicações financeiras, tá? Então hoje, a minha função é gerente de investimento e eu gostaria de falar mais uma coisa muito interessante em relação a investimentos. O Sicredi hoje é uma das maiores casas de renda fixa, para quem quer segurança e quem quer ter rentabilidade também trazendo o seu dinheiro. Então, além de você ter a rentabilidade, ou seja, a gente pagar para o seu dinheiro estar conosco, você vai receber distribuição de resultados referente ao dinheiro que você está trazendo para nós. Então você ganha 2 vezes. Por isso que eu falo que não tem comparação. O sistema cooperativo realmente ele vem para mudar a forma como as pessoas estão acostumadas a trabalhar em instituições financeiras. E além desse benefício, né, que já é assim logo de cara para todo mundo, né? Você falou que alguns consultores, né, também estão ali e mantêm essa proximidade com os cooperados. São vários produtos que vocês oferecem que as pessoas também podem partir para esse lado de investimento com mais segurança, né? Sim, hoje eu trabalho com os produtos de investimento, mesmo as aplicações financeiras. Hoje a gente tem uma carteira de produtos bem interessante e competitiva em relação ao mercado. Essa questão de especialistas de produtos, uma pessoa específica para falar sobre um seguro, para falar sobre um consórcio, a região ainda não tem, tá? A região de Campinas, porque a gente está iniciando, eu estou há pouco tempo aqui na região atuando com esse produto em específico. Nós temos sim todos esses especialistas na nossa sede regional no estado do Paraná e, consequentemente, com o nosso desenvolvimento, com o nosso plano de expansão aqui na região, nós vamos ter esses especialistas sim. Hoje o gerente da conta, o gerente do associado que vai atender ele lá na ponta, lá dentro da agência, ele já passa por todo um treinamento, um processo de formação que é bem extenso, tá? Para justamente ofertar o melhor produto com as melhores características com base no que o associado realmente está precisando. Mas aí então a gente já abre um outro leque, né? Presta atenção você aí que trabalha nessa área e está às vezes fora do mercado. Está surgindo uma oportunidade com o crescimento, né, da cooperativa, também da mão de obra dessas pessoas, né? Você falou que o grande diferencial de vocês não é só pensar no crescimento de si próprio, né? Mas trabalhar para que toda a região ali onde a cooperativa está instalada também cresça, ou seja, abrir vagas de emprego, mão de obra, né? Contratar mão de obra. Como é que está hoje aqui na nossa região com a abertura dessas agências, a procura por especialistas nessa área? Legal, ótima pergunta, Ju. A procura por profissionais ou mesmo os profissionais procurando oportunidades, ela vai ser uma consequência quando você fala de um plano de expansão de uma empresa. Isso é super natural. E eu gosto muito de citar aqui, quando eu falo dos colaboradores, ó, outra palavra nova para você aprender, nós não temos funcionários, nós temos colaboradores, tá? Então todos são tratados com isonomia, tanto o nosso associado quanto o nosso colaborador. Então não é cliente, não é correntista, né, como a gente costuma chamar às vezes, e também não são funcionários. É cooperado e colaboradores. Justamente, associados e colaboradores. Associados e colaboradores. Isso. E eu acho muito interessante citar, eu já vou entrar no mérito das vagas, mas eu acho muito interessante citar que hoje o nosso quadro funcional de colaboradores da região de Campinas e região metropolitana, ele é mais do que 80%, talvez 90% formado por ex-profissionais do mercado que vêm de instituições financeiras tradicionais. E hoje eu convido qualquer um dos nossos assistentes a procurar essas pessoas e pedir um relato de como funcionava numa instituição tradicional para trabalhar e como que funciona no sistema cooperativista. É muito mais leve, é muito dinâmico, a pessoa ela tem que realmente se desdobrar e demonstrar interesse porque ela vai aprender um negócio novo e o principal aqui é uma quebra de paradigma, é o relacionamento, é trazer o melhor para o nosso associado, tá? Falando em relação às nossas vagas, como eu disse, um plano de expansão, as vagas vão ser consequência. Então as nossas vagas sempre são divulgadas em uma plataforma específica chamada Guppi.
Então, quem tiver interesse em saber o que está disponível, quais são as oportunidades que a gente tem, pode acessar a ferramenta, que lá estarão disponíveis, além das vagas para a região de Campinas e região metropolitana, também as vagas para todo o sistema cooperativo Sicredi. Então, quem estiver assistindo a gente, que não for especificamente de Campinas, está convidado a procurar. Se tiver experiência na área e tem vontade de trabalhar numa cooperativa, por favor, procure, porque você vai se encantar com o sistema. Tá vendo, pessoal que nos acompanha aí da região norte, nordeste? A gente tem bastante telespectadores por lá, viu? Legal. Já fiquem atentos aí, pode ser a oportunidade para vocês. Deixa eu te contar um segredinho. Eu trabalhei em banco. Sério? Trabalhei. Foi um momento muito legal, mas realmente é uma pressão grande, né? Tem toda uma cobrança ali, metas que tem que ser batidas, realmente não é fácil não. No entanto, que a gente vê, né, os números também, infelizmente, de pessoas que trabalham ou tiveram ali uma vida toda dedicada aos serviços bancários, sofrerem, né, com algum tipo de problema de saúde acarretado por conta disso, né? Então, muito interessante também essa nova forma, né, de tratar aí o colaborador, para que a gente tenha cada vez mais pessoas mais felizes e saudáveis, né, nos ambientes de trabalho, que eu acho que faz toda a diferença. Justamente, né? A gente não precisa martirizar ninguém, a gente tem que ser leve, a gente tem que aproveitar a oportunidade e tem que aproveitar da melhor maneira possível. A gente não precisa se submeter aí a problemas psicológicos ou a problemas físicos em decorrência de uma pressão extrema no trabalho, tá? Então, justamente é por isso que eu tô falando, afirmo e reafirmo. Conheça o Sicredi, se você tem interesse em trabalhar, realmente é uma segunda família. Então, olha, para todos os gostos aí, todas as necessidades, viu? Você que está procurando aí um serviço bancário de uma forma que te atende melhor, né? Com taxas menores aí e a possibilidade de investimento, você pode fazer parte também da cooperativa. E você que está procurando talvez aí uma oportunidade no mercado de trabalho também. Então tem assunto para todo mundo, para todas as pontas aí, né? E tem assunto para a gente ficar aqui também falando várias horas, mas infelizmente o tempo é implacável. E chegamos ao final aqui do nosso tempo no painel regional de hoje. Eu tenho certeza que vocês gostaram de conhecer essa possibilidade aí. Eu já conheci um pouco da cooperativa, não tanto. Fiquei bem mais interessada em conhecer muito mais, assim como vocês. Obrigada, viu? Imagina, Ju, eu agradeço a atenção, agradeço a oportunidade de estar apresentando um pouco mais do sistema cooperativo. Inclusive, eu me mantenho à disposição, caso você tenha mais alguma dúvida. E também eu convido a todos que estão nos assistindo a conhecer o sistema Sicredi. Eu tenho certeza que todos serão muito bem recebidos e não tenho nada a me queixar em relação à parte de ser um associado, porque eu, como colaborador, sou associado, ou também sendo um colaborador. Nada. Tá ótimo. Muito obrigada, viu? E as portas da Rede Família estão sempre abertas para você. Obrigado, Ju. Obrigado, um prazer. Muito obrigada a você que nos acompanhou, nos assistiu, fez companhia nesta noite de segunda-feira. A gente volta a se encontrar aqui no Painel Regional na próxima segunda-feira. Eu te espero. Até lá.